Luiz Barsi Filho, também conhecido como Luiz Barsi, é um dos maiores investidores individuais na Bolsa de Valores do Brasil. Nascido em São Paulo no ano de 1939, ele também é conhecido como o Rei dos Dividendos. Ele é conhecido por ter um estilo de vida humilde, andar de metrô e mesmo assim já citou em alguns podcasts por aí que ganha mais de R$ 1 milhão por dia em dividendos. E nesse vídeo a gente vai descobrir se de fato dá para ganhar dinheiro assim como Luiz Barsi ganhou e falar um pouco mais sobre a história de vida de Luiz Barsi. Então bora pro conteúdo. Primeiro, a gente precisa falar sobre a trajetória dele e nada mais justo do que citar o livro dele. O livro chamado O Rei dos Dividendos é um livro muito bom, inclusive eu já fiz a leitura e vale a pena para todos vocês lerem. E tudo que eu vou falar no vídeo de hoje não é uma biografia dele, não é um conteúdo profundo, e sim uma opinião sincera e prática do que eu observo de insights e de aprendizados da trajetória dele e como eu pretendo aplicar isso na minha vida para eu ganhar dinheiro e enriquecer e quem sabe um dia chegar aos pés do que ele construiu. Primeiro, a gente precisa entender que assim como eu falei no começo do vídeo, o Barsi nasceu em 1939, ou seja, provavelmente quando ele nasceu, nem eu nem você sonhávamos em existir. Para você ter noção, eu nasci nos anos 2000, 2004. Então, quando eu nasci, o Barsi já tinha idade para ser meu avô. Então, a gente precisa entender a real hierarquia das coisas. E eu não tô aqui para falar que eu sei mais do que o Barsi, para tentar cagar a regra, para tentar falar que o Barsi tá errado nisso e certo naquilo. Vou falar isso como uma pessoa que teve resultado, de fato pôde construir um patrimônio relevante, mas da minha geração, da geração Z, não da forma que o Barsi, que o Warren Buffett e outros investidores construíram. E primeiro, a gente precisa falar de uma coisa muito impopular, mas é verdade. Infelizmente, a gente cresceu aqui no Brasil com uma filosofia de investimentos muito baseada naquilo que Warren Buffett, Peter Lynch, Ray Dalio, todos esses grandes investidores construíram em cima de suas fortunas nos anos 80 e anos 90 nos Estados Unidos. E a gente está falando da década mais próspera, da década mais promissora, do país mais rico e mais próspero do mundo. Ou seja, a gente está falando da exceção da exceção. E esses caras, como Warren Buffett, Ray Dalio, Charlie Munger, são pessoas que são exceção. E se Warren Buffett tivesse nascido, sei lá, na Índia, se ele tivesse nascido na Rússia, provavelmente ele não teria o mesmo resultado, mesmo que com a mesma filosofia de investimentos. Um outro dado interessante é que se você for olhar as pessoas que ficaram bilionárias, bilionárias com B, no setor de tecnologia, como Bill Gates, Paul Allen, entre outros nomes, todas elas nasceram no mesmo ano e na mesma era. Ou seja, eles tiveram a sorte de surfar um movimento específico. Para você ter ideia, o Bill Gates estudou em uma das únicas escolas que tinha computador, em um dos únicos bairros que tinha acesso a isso, e uma das únicas gerações que teve acesso a tudo isso de forma primitiva. Ou seja, tem um quê de sorte por trás disso tudo. E por que eu estou te falando tudo isso aqui? Que não adianta você tentar hoje, nos anos 2025, 2024, aplicar o que o Barsi aplicava no passado. Você vai estar aplicando uma estratégia que já é mais batida, que não funciona do mesmo jeito. Esse gráfico que está aparecendo agora na tua tela, que inclusive eu vi outro dia no Twitter, mostra justamente isso. Cada vez mais as pessoas seguram menos ações. E isso vai de desencontro com o que o Barsi prega na filosofia dele. A filosofia de investimento do Luiz Barsi parece bem simples, e na verdade ela é. É basicamente ser sócio de empresas que ele encontre por um preço bom, e assim ele vai investir nelas a longo prazo, porque ele pretende ser acionista delas e ganhar dinheiro em cima dos dividendos. Isso faz muito sentido. Se você for ver a Unipar, várias ações que ele comprou, de fato deram muito certo como investimento. Mas hoje em dia, eu não acredito que o buy and hold, comprar ações, investir por longo prazo, seja a forma mais lucrativa e, de fato, próspera de se enriquecer. Isso porque, se você for analisar friamente, hoje a gente não vive em um tempo tão próspero assim. Os juros estão numa situação um pouco calamitosa, a inflação está alta, a gente vive num momento onde as próprias empresas não sabem mais para onde crescer, os Estados Unidos está na máxima histórica de dívida e a gente nunca viu o nosso dinheiro valer tão pouco. E no meio disso, a gente vê as criptomoedas explodindo. E daí surge um insight muito interessante. O próprio Barsi se diz muito contra e muito avesso às criptomoedas, porque segundo ele não existe um valor, não tem como você fazer um valuation do Bitcoin, não tem como você fazer um valuation do Ethereum para saber assim, não, o preço justo do Bitcoin é esse. Mas o fato é, o Bitcoin não é uma empresa, o Bitcoin não é uma ação para você investir. E o objetivo de você comprar Bitcoin não é necessariamente ganhar dinheiro, mas sim proteger o seu patrimônio e não perder dinheiro, como você perderia se você tivesse reais, que é uma moeda inflacionária, que o governo te cobra imposto, enfim, tem vários méritos que a gente não vai entrar aqui.
Por que eu tô falando disso tudo? O Barsi enriqueceu na geração do mercado financeiro. Ele enriqueceu na geração que investiu em ações. Ele enriqueceu na geração que ganhou dinheiro comprando bolsa durante os anos mais caóticos da história do Brasil como república. E a nossa geração não vai ficar rica assim. Deixa eu te dar outro exemplo. Eu tô lendo a biografia do Arnold Schwarzenegger, um grande empresário, um grande ator, um grande atleta, né? Que ficou muito famoso pelas suas participações nos filmes e tudo mais. E uma coisa que eu não sabia é que ele fez o primeiro milhão dele no mercado imobiliário lá na Califórnia, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Isso numa época que, segundo ele, os mercados davam de retorno o dobro da inflação no mínimo. Ou seja, em 5, 10 anos os imóveis praticamente dobravam de valor. Ou seja, era uma época muito próspera. Não à toa, muitas pessoas ficaram muito ricas ganhando dinheiro com imóvel nos tempos passados. E hoje em dia já não é mais assim. Os imóveis estão caros, já não vendem com a mesma facilidade. E sim, tem gente que ganha dinheiro com imóvel, mas não com a mesma facilidade, com a mesma agilidade que se ganhava nas gerações passadas. E eu acredito que uma das melhores habilidades que você pode criar é esse jogo de cintura, essa malemolência, essa sagacidade de entender como cada geração ganha dinheiro. A geração dos nossos avós ganha dinheiro com imóvel. A geração dos nossos pais, amigos dos nossos avós, né, que é a geração dos nossos avós e nossos pais, ganhou dinheiro investindo na bolsa, ganhou dinheiro investindo em imóvel, ganhou dinheiro criando negócio. E hoje eu acredito que o mundo esteja mudando de paradigma. Não tem como você ganhar dinheiro só trabalhando. A gente percebe que um salário hoje, você vai ganhar 4, 5 mil por mês quando você sai da faculdade e não vai mudar de vida assim. A gente percebe que o cara que vai construir imóvel, que vai comprar a casa própria, ele fica 15 anos financiando. Por quê? Porque as coisas estão cada vez mais caras. E o único caminho para você quebrar esse ciclo é através do mercado financeiro. E o mercado cripto é uma grande porta de entrada para isso. E é por isso que eu decidi ser trader, porque eu não enxergo nenhum outro emprego, nenhuma outra função na minha geração que te possibilite isso. E junto a isso, eu produzo conteúdo. Se você for parar para pensar, existem duas grandes armas nos dias de hoje, duas grandes fontes infinitas de dinheiro, que são atenção e conteúdo. Basicamente, hoje, a gente vive numa briga eterna por atenção na internet. E quem tem atenção tem o dinheiro. E se você for parar para perceber, essa é a moeda de valor desse século. Então, o que eu percebi? Ora, se eu ganho dinheiro com o mercado financeiro, mercado cripto, que é um mercado, assim como foi os imóveis para os nossos avós, assim como foi as ações para o Luiz Barsi, eu vou também produzir conteúdo enquanto eu ganho dinheiro no mercado financeiro. Por quê? Porque eu uso essas duas armas ao meu favor. Então, se tu tá começando, cara, em qualquer mercado que seja, começa a produzir conteúdo sobre isso. Começa, nem que seja criar um close friends e produzir conteúdo para você mesmo. Eu tenho muito prazer em ver pessoas que eu mentorei lá no passado, que foram meus alunos na comunidade, inclusive largaram o mercado financeiro, outros continuaram, e eles produziram conteúdo sobre isso. Eles estão documentando a jornada, porque eles perceberam que a moeda do século é a atenção. O ídolo das crianças não é mais a Xuxa, não é mais o Patati Patatá, é o Felipe Neto, é o Lucas Neto. Óbvio, meu filho nunca vai assistir Felipe Neto, mas o que eu tô te falando é, rolou um shift de atenção e você precisa saber se adaptar a tudo isso. E por que eu tô falando disso e o que isso tem a ver com o Barsi? Não modele pessoas que tiveram sucesso fazendo coisas que não funcionam mais. Não tenta copiar o Luiz Barsi 50, 70, 80 anos depois. Não tenta copiar o Warren Buffett, o Arnold Schwarzenegger, 50, 60 anos depois. Por exemplo, o Arnold. Ele tinha uma genética absurda e ele começou no fisiculturismo e do nada ele começou a fazer filme porque abriu uma porta para ele. Ou seja, foi acontecendo uma coisa junto com a outra, mas tudo isso era porque ele tinha um físico absurdo e ele foi nos precursores do bodybuilding. Se você tiver um físico absurdo hoje, no máximo tu vai chegar a ser o campeão de alguma coisa aqui no Brasil. Você já não vai ter as mesmas portas abertas que ele teve. Por quê? Porque foi a hora certa, no lugar certo, fazendo as coisas certas. Então, o que eu tô querendo dizer é, não adianta você ser só bom, não adianta você estar só no lugar certo na hora certa. Você tem que ser bom e estar no lugar certo na hora certa. Porque quando se encontra, você fica rico. Então, aprenda a habilidade do século. Aprenda a ganhar dinheiro como dançar conforme a música. Entende? Qual a habilidade que tá pagando mais bem agora? Tá entendendo? Porque senão você vai ficar para trás e você vai ser só mais um perdido na geração. Aí você vai pegar o teu dinheiro que você ganha no teu emprego, vai investir a longo prazo, vai perder, porque a bolsa de valores é furada para quem não tem dinheiro. Você vai pegar o teu dinheiro, vai investir em imóvel, vai pagar juros, depois vai vender pelo mesmo preço, porque o mercado imobiliário já não se multiplica mais do mesmo jeito. Cada vez nasce menos gente e alguma hora vai parar de subir o preço de imóvel, porque não é possível, porque as taxas de natalidade estão cada vez menores e geralmente a gente associa e atrela o preço dos imóveis subindo com a taxa de natalidade subindo, porque vai ter cada vez mais gente, menos lugar, mas isso não está mais acontecendo. Cada vez nasce menos gente, tem um problema demográfico absurdo no mundo e só vai ganhar dinheiro, não é quem investe em imóvel, não é quem investe na bolsa a longo prazo, e sim quem sabe ganhar dinheiro na alta e na baixa do mercado e quem sabe monetizar o próprio conhecimento, o próprio conteúdo.
Se você concorda com isso, deixe teu comentário. Esse aqui é um vídeo mais de troca de ideia do que qualquer outra coisa. E por último, eu achei necessário falar disso aqui do Barsi, né? Porque ele é um cara referência. E, querendo ou não, um dos grandes segredos para você ficar rico, juntar dinheiro, um montante minimamente bom, é você gastar menos do que ganha. Mas eu acho que ele leva isso muito a sério. Eu acho que ele leva essa questão de poupar muito a sério. Não é incomum você ver memes dele andando com um papelão no vidro do carro que quebrou, você vê foto dele andando de ônibus, andando de metrô. Eu acho que tudo tem limite também, ainda mais quando você já tem certa idade, porque você tem que saber se proporcionar certos confortos e saber viver a liberdade que o dinheiro te proporciona. Então, não tô criticando o Barsi, com certeza ele tem muito mais sabedoria do que eu, mas eu tô aqui dando alguns estalos. Inclusive no livro dele, ele falava um pouco mais sobre os infartos que ele teve, problemas de saúde ocasionados através do trabalho. Então, é justamente por isso que eu gosto de viver a minha vida. Enquanto eu trabalho muito duro e faço tudo que eu posso para ganhar o máximo de dinheiro possível, eu também sei viver a minha vida com qualidade para aproveitar o máximo possível do que eu tenho hoje, que é a minha saúde, a minha família, as pessoas que eu amo. Porque eu sei que a coisa mais valiosa não é o meu dinheiro, e sim o meu tempo, e ele tá passando. Então, eu trabalho duro, eu faço meu dinheiro, mas eu também sei gastar dinheiro, porque mais importante do que como fazer dinheiro é saber gastá-lo da maneira correta, sem abrir mão do teu futuro e sabendo usar isso com sabedoria. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like aqui, eu acho que isso vai ser muito relevante para mim. Comentário, tua opinião, o que tu acha disso tudo, se você pretende começar a produzir conteúdo, se você quer começar a operar no mercado, enfim, conte comigo para qualquer um desses. Tamo junto, só começo e até a próxima.